Quem foi Nelson Mandela? Quando faço essa pergunta, não estamos apenas perguntando sobre o grande líder sul-africano, ativista que, junto com outros grandes símbolos, levaram a África do Sul até a liberdade. Estamos indagando também sobre Mandela, pai, filho, irmão, marido e amigo. Se não sabe como era o homem por trás da luta, neste episódio iremos te contar. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Graziele Soares. E este é o episódio 4 do Projeto na Gaveta, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, BCE, e tem como objetivo contar, em forma de podcast, a história da África do Sul e do seu maior expoente, Nelson Mandela. Acho que Mandela se tornou não é apenas uma figura para os sul-africanos. Parece que para todo mundo parece saber quem ele é e o que ele fez. Mas acho que o que ele fez é maior do que ele. A força, a bravura e a coragem que ele tinha são maiores do que ele. Acabamos de ouvir a jornalista e escritora sul-africana Futsi Nishila declarando o que Mandela significa para a África do Sul. É importante começarmos por uma opinião de alguém que nasceu no país do líder sul-africano, uma vez que as ações de Mandela tiveram efeito em sua vida e em toda a nação. Mas a imagem de Mandela que o mundo conhece e propaga, ela é real, é a única. A professora Vivian Stephanie Soares Silva estudou a vida do líder sul-africano para sua dissertação, Nelson Mandela, o personagem negro narrativas biográficas para crianças. Ela explica um grande mito que está enraizado na mente das pessoas quando falamos sobre Mandela. É justamente a narrativa de que ele é uma pessoa pacífica que sofreu e ofereceu a outra face. Como é a representação de Nelson Mandela nos livros infantis? Bom, nos livros infantis, Mandela aparece sempre como um sujeito pacífico, como um sujeito que veio para salvar o seu mundo, alguém, uma pessoa escolhida, alguém que teve, assim, que foi desde o momento em que ele nasceu até o momento em que ele assumiu a presidência da África do Sul, que ele foi uma pessoa que tinha seu destino já traçado para que isso acontecesse. Fica parecendo como se ele fosse realmente uma pessoa escolhida, uma pessoa que nasceu com esse fardo, né? Nasceu com esse desafio. Essa é a imagem da maioria dos livros infantis. Alguns raros livros infantis colocam Mandela como prisioneiro, político, ativista e guerreiro que ele foi, no sentido de posicionar-se ativamente contra o preconceito e tentar agir violentamente a ele. Mandela não era a desfavor da violência. Na verdade, o que Mandela era muito inteligente. Ele sabia que, se ele agisse com violência, por ser minoria, eles perderiam. Então, o único caminho possível era o caminho do discurso. Mas, antes de ter essa percepção, Mandela promoveu, inclusive, a guerra de guerrilhas, lá na África do Sul. E Mandela foi em vários países pedir apoio e asilo político e pedir, inclusive, armamento, porque ele acreditava que, se o diálogo não fosse uma opção, a violência era uma opção de resistência, sim. Isso é uma coisa que se omite muito nos livros infantis, reforçando a posição de passividade do personagem. Agora que ouvimos essas opiniões, vamos contar a história do líder sul-africano para que cada um tire suas conclusões. Mandela nasceu em uma tribo Xhosa no dia 18 de julho de 1918 em Mivezo, uma aldeia pequena no distrito de Umtata, no Transkei. Seu nome de nascença é Rolihlahla, que significa encrenqueiro em Xhosa. Nelson fazia parte da tribo Tembu, a qual seu pai, Gado Mandela, ou então conhecido como Henry Mandela, era um chefe tribal. E pela posição social de seu pai, que tinha uma forte influência na tribo, Mandela nasceu com um certo status sociais. Mas isso não durou muito tempo, pois seu progenitor teve um conflito com o magistrado local, que era o representante dos ingleses. Depois disso, seu pai perdeu o cargo de influência e automaticamente todos os seus bens.
Com essa mudança repentina, Gadla Henry, juntamente com suas 4 esposas e 13 filhos, tiveram que diminuir o seu padrão de vida. A mãe de Nelson, Nogap Nozekni, se mudou com ele e suas irmãs para Cunu, uma aldeia localizada em um vale estreito repleto de campinas, cortado por riachos e rios. Ele afirma em sua autobiografia que em Cunu teve as melhores lembranças de sua vida. Ele brincava com os outros meninos de sua aldeia a maior parte do tempo, mas também tinha suas obrigações, pois tornou-se pastor antes dos 5 anos de idade. Seu pai o visitava uma vez por mês durante uma semana. Por ter 4 esposas, ele fazia uma espécie de rodízio, sabe? E Nelson Mandela tinha uma grande admiração por seu pai, e ambos tinham bastante coisas em comum. Inclusive, ele menciona num trecho da sua autobiografia. Meu pai era um homem alto e de pele escura, com uma postura imponente, que gosto de acreditar que herdei dele. Ele tinha um tufo de cabelos grisalhos bem acima da testa e, quando garoto, eu pegava cinzas brancas e passava no meu cabelo, imitando-o. Defendo que é a criação, não a natureza que molda primariamente a personalidade. Mas meu pai possuía uma rebeldia orgulhosa, um sentimento teimoso de imparcialidade, que reconheço em mim mesmo. Aos 7 anos, Mandela entrou na escola. 2 missionários que viviam na aldeia conversavam com a mãe do menino, que por sua vez conversou com o pai, que gostou bastante da ideia. O pai de Mandela valorizava o conhecimento. Na época, Mandela usava roupas simples, que todos os meninos de aldeia utilizavam. E para ir para a escola, Gadla Henry cortou uma de suas calças e vestiu Mandela juntamente com uma blusa mais larga dele. E Nelson conta que se sentiu como seu próprio pai, e o que fez ele se sentir muito satisfeito. Mas já no primeiro dia de aula, eles recebiam o nome inglês, e assim surgiu Nelson, que recebeu o nome de uma professora. As consequências da segregação já estavam no ambiente escolar. Mandela estudava apenas assuntos de interesse dos colonizadores, como inglês e história dos ingleses, além de que na escola eles eram proibidos de usarem o idioma de seu povo. O tempo de Mandela com seu pai, infelizmente, durou pouco. Quando o garoto tinha apenas 9 anos, seu pai adoeceu do pulmão e faleceu. O regente da tribo Tembu decidiu criar então Mandela em retribuição ao que seu pai fez para ele no passado. Mas o que o pai de Mandela fez para o regente? O monarca da aldeia havia falecido e o seu herdeiro não tinha idade suficiente para reinar. Na aldeia existia uma divisão de casas, onde a casa da família direita era a casa mais forte em relação à outra casa, à esquerda. Logo, o herdeiro deveria vir pela casa da direita, mas ainda era muito novo, então tiveram que decidir entre 2 outros filhos para ser o regente. Gadla Henry era conselheiro da tribo com forte influência e indicou João de Tamba, que era inclusive a opção menos provável para assumir o trono. João de Tamba virou regente e, para retribuir o favor, decidiu criar Mandela após o falecimento de seu pai. Quando Nelson Mandela chegou à casa do regente, ele ficou impressionado, pois afirmou nunca ter visto uma construção tão bonita. O regente tinha outros 2 filhos, um deles, Justice, que viveria grandes momentos ao lado de Mandela, que era como um filho do regente, sendo tratado na mesma forma que os outros 2. Justice e Mandela tornaram-se amigos e companheiros de travessura. Em alguns momentos, o regente, quando viajava, sempre levava um dos 2. Ele nunca deixava ambos sozinhos juntos, sem sua presença. E a adolescência de Nelson se passou toda na residência do regente, onde ele recebia conselhos, sermões e correções, do mesmo modo como um pai faz com seu filho. Nelson começou a estudar direito, mas no meio do caminho o regente disse que ele e Justice já deveriam se casar com pretendentes escolhidas por João de Intaba, como era a tradição. Ambos odiaram a ideia do casamento arranjado e planejaram uma fuga.
A saída aconteceu quando o regente teve que fazer uma viagem e os deixou juntos. Justiça e Nelson venderam um bem de seu pai para arrecadar dinheiro e foram para Joanesburgo. Joanesburgo foi a primeira grande virada de chave na vida de Mandela e foi onde ele teve contato com a política. Ao chegar em Joanesburgo, os dois jovens tiveram grandes dificuldades com emprego e moradia, mas apesar de conseguirem morar em um assentamento, através de um homem chamado Sisulu, um tempo depois eles conseguiram um alojamento em Alexandria. Mandela trabalhou em Minas até conseguir emprego em uma firma de advocacia de judeus que eram mais liberais em relação à raça e política. Nesse meio tempo, ele também terminou seu bacharelado em Direito e passou por outras firmas até abrir a sua. Em 1952, Mandela criou a primeira firma de advocacia de negros da África do Sul, com Oliver Tambo, também membro do Congresso Nacional Africano, o CNA, partido que lutava pelos direitos dos negros sul-africanos, e do qual falaremos mais nos próximos episódios. Alugaram então um escritório no centro de Joanesburgo, em um dos poucos lugares onde negros conseguiam alugar escritórios na cidade. Para entrar no escritório, passavam por uma multidão de pretos, pois nas firmas de advocacia na qual Mandela trabalhou, controladas por brancos, geralmente se cobravam honorários muito mais caros de casos criminais e civis de clientes negros do que de clientes brancos. Na sua vida pessoal, ele era uma pessoa muito sociável e durante toda a sua trajetória fez grandes amigos, como Oliver e Walter Sisulu, também membros do CNA. Em sua autobiografia, Mandela conta diversos relatos de amizades que fez, inclusive com carcereiros da prisão. Apesar de ter uma opinião forte, também sabia ouvir e adorava discussões políticas. Mas e seus relacionamentos amorosos? Como foram? Sem dúvida, é um dos assuntos mais delicados para falar sobre Mandela. Durante a sua vida, ele teve vários amores, mas em especial 3 mulheres. O primeiro casamento foi com Evelyn Enitoko, uma enfermeira de origem Xhosa. Ela e Nelson Mandela se conheceram na casa de Walter e Albertina Sisulu. Se casaram em 1944 e tiveram 4 filhos juntos, mas se separaram em 1957. O motivo específico da separação foi que Evelyn desejava que Mandela não continuasse com a política, algo quase impossível de se realizar. Ela faleceu em 2004. A segunda esposa foi Winnie Madikizela, mais conhecida como Winnie Mandela, que era assistente social. Ele a viu pela primeira vez em uma estação de ônibus enquanto estava passando de carro, e ele ficou encantado com a beleza da Winnie, mas ele não teve nenhum contato naquele momento com ela. Mas um pouco depois, Winnie apareceu no escritório de advocacia do Mandela e, sem pensar 2 vezes, ele se encarregou de seu caso. Em 1958, eles se casaram e ele logo se encarregou de incluí-la na sua vida política. Winnie tomou muito gosto pela política e teve papel importante na luta contra o apartheid. Juntos, eles tiveram 2 filhas. O relacionamento dos dois acabou em 1996 por desavenças em relações a opiniões políticas e pessoais. Winnie faleceu em 2018, mas ainda falaremos mais dela no episódio 7. Sua última esposa foi Graça Machel, uma ativista política de Moçambique. Ela se casou com Nelson Mandela em 1998 e ficou com ele até o final de sua vida. Graça Machel foi a primeira-dama de Moçambique em 1976 ao lado de Samora Machel. Ela voltou a assumir o posto de primeira-dama ao lado de Nelson Mandela. A ativista defende ações pela educação das crianças e pelo empreendedorismo feminino, exercendo um papel importante na luta contra o racismo, e esteve aqui no Brasil em novembro de 2022. Uma das coisas que ficaram em segundo plano durante todo o tempo de luta contra o apartheid foi a vida pessoal de Mandela. Ele teve que anular a si mesmo e seus desejos, e não pôde estar próximo de sua família. Mandela conta que muitas vezes passava madrugada em reuniões políticas e depois ficou preso durante 27 anos,
perdendo o contato com suas esposas, sua mãe e seus filhos. 2 episódios relatam esses dramas. Em 1968, quando já estava preso na ilha de Robben, Mandela recebeu a visita de sua mãe, seu irmão e 2 de seus filhos. Ele ficou muito preocupado com a saúde de sua mãe, pois a aparência denunciava que ela não viveria por muito tempo. Em setembro do mesmo ano, recebeu um telegrama que anunciava a morte de sua mãe. Mandela ficou desolado, pediu permissão para comparecer no funeral, porém não foi atendido. Na África do Sul, é difícil para o homem ignorar as necessidades do povo, mesmo às custas da sua própria família. Eu havia feito a minha escolha, e no fim das contas, ela havia apoiado essa escolha. Mas isso não diminuiu a tristeza que eu senti por não poder tornar a vida dela mais confortável, ou a dor de não poder sepultá-la. Menos de um ano depois de julho de 1969, ele voltaria a viver um drama parecido. Novamente, por um telegrama, recebeu uma mensagem que avisava que o seu filho mais velho, com apenas 25 anos, Thembekile Mandela, havia falecido em um acidente automobilístico. Mais uma vez, não conseguiu autorização para prestar condolências ao ente querido. Com a luta pela liberdade como prioridade, a vida pessoal de Mandela nunca foi a ideal. Segundo ele mesmo descreveu, E ele morreu com 95 anos em 2013. E até julho de 2022 tem-se conhecimento de que sua árvore genealógica já possui 17 netos e 19 bisnetos. Dos seus filhos, 2 homens e uma menina faleceram, e 3 mulheres ainda continuam no seu legado. E depois deste episódio inteiro sobre a vida pessoal de Nelson Mandela, nada melhor do que ouvirmos 2 trechos onde ele afirma a sua vida em relação à família e à luta. Esse sempre foi o enigma. Eu havia feito a escolha certa ao pôr o bem-estar do povo acima do da minha família? Durante muito tempo, minha mãe não havia entendido meu compromisso com a luta. Minha família não me havia pedido, nem mesmo desejado, ser envolvida na luta, mas o meu envolvimento a penalizou. Na África do Sul, um homem de cor que tentasse viver como ser humano era punido e isolado. Na África do Sul, um homem que tentasse cumprir seu dever para com seu povo era inevitavelmente arrancado do convívio de sua família, do seu lar, e era forçado a viver uma vida em separado, uma existência na penumbra do mistério e rebelião. No início, não escolhi colocar meu povo acima da minha família, mas ao tentar servir ao meu povo, descobri que estava impedido de cumprir as minhas obrigações como filho, irmão, pai e marido. Para terminar o nosso episódio, uma curiosidade. Sabia que Mandela é conhecido por vários outros nomes? Rolihlahla, como dissemos no início, é seu nome de batismo. Nelson é o nome inglês, já Madiba é o nome do seu clã Tembu, a qual Mandela pertencia. Foi também o nome de um chefe Tembu do século XIX. O chamamento é sinal de carinho e respeito. Tata, que significa pai em Xhosa, como é considerado o pai da democracia na África do Sul. Mandela também possui esse apelido. Tem ainda Kulu, palavra Xhosa, que é uma abreviatura de Baiwonkulu, que significa avô, e também é sinônimo de grande e supremo. Dalibunga foi-lhe dado aos 16 anos, quando foi iniciado a vida adulta, numa cerimônia tradicional Xhosa. O nome quer dizer criador ou fundador da conciliação do diálogo. A proposta deste episódio foi mostrar Mandela como pessoa e revelar suas origens. A intenção era mostrar o seu lado mais frágil, não apenas aquele grande guerreiro que todos conhecemos. Espero que tenha acrescentado algo para vocês. Já dando um spoiler, no próximo episódio vamos falar sobre o apartheid, explicando o que era esse regime tão perverso. Para mais informações, nos siga no Instagram, Projeto Nagaueto, e não perca nenhum episódio do nosso podcast. Redação e edição de áudio, Graziele Soares. Edição de texto, Nelson Nunes. Locução, Maria Clara, Graziele Soares e Nelson Nunes. Até a próxima! Tchau!